ela pela primeira vez aqui no nosso estúdio, viu? Afinal de contas, Presencialmente é a primeira vez. hoje é celebrado o Dia Nacional da Habitação, uma data que convida a sociedade e o poder público a refletirem sobre o direito à moradia digna e sociedade e os desafios que ainda existem nessa área fundamental para a qualidade de vida da população. Para falar sobre o cenário atual da habitação do nosso estado, fazer um balanço das ações realizadas no primeiro semestre e apresentar os planejamentos para os próximos meses, o futuro. A gente conversa agora com Emília Correia, secretária da CEAP, que é a Companhia Estadual de Habitação Popular. Muito bom dia, secretária, seja bem-vinda ao Vivaço aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Paraíba. Secretária, ela já teve via telefone com a gente aqui, e na participação dela aqui, alguns ouvintes participavam e chamavam ela de manhinha. Porque manhinha é aquele sonho, né, de realizar, né, aquela pessoa que conhece a habitação, todo mundo deseja, sonha em ter um castelo, né, aquele botar um prego numa parede e dizer assim, essa parede, esse prego aqui ninguém tira porque ele é meu, tá? E secretária, hoje é celebrado o Dia Nacional da Habitação, e pra gente começar aqui, avanços da CEAP, o que é que a gente traz aqui, como é que a Paraíba se comporta nesse termo de habitação, secretária? Seja bem-vindo, viu? Olha, eu tenho muito orgulho da habitação na Paraíba. Não porque eu faça parte, porque é toda uma equipe, toda uma estrutura, todo um governo. Não é uma pessoa somente, não é a manhã, não. É todo mundo. Né? A partir do governador que dá um apoio, dá um incentivo, dá um suporte para que a gente faça esse programa de habitação. Tem toda uma história da CEAP, da equipe da CEAP, da experiência da CEAP, que é fundamental em termos da Paraíba. Então, a Paraíba sempre se destaca a nível nacional em termos de habitação, porque a gente não está... Outro dia me perguntaram, né? Como está a habitação? Está bem? Eu disse, está melhorando. Como meu pai me dizia, a gente nunca estava bem, estava ótimo. Está melhorando. Tá melhorando. Se não estiver melhorando, aí está piorando. Nunca está igual. Nada é As coisas nunca estão bem. Então, tem que estar melhorando. Você tem que estar sempre olhando o que é que pode modificar para melhor. Que qualidade você pode fazer para melhor. Como é que as pessoas podem ter um acesso melhor. Então, se você não está trabalhando para que, como a realidade vai mudando, você não vai estar trabalhando para que os programas estão mudando, aí você vai ficando para trás. Então, um destaque da Paraíba é que a gente sempre está melhorando, está mudando. Secretária Emília, há quanto tempo que a senhora está na CEAP e nesse de lá para cá, né? Quantos conjuntos habitacionais, quantas residências, quantas casas que foram disponibilizadas à população? É muita coisa. Só que eu me lembro que eu já lhe entrevistei tem tanto tempo, Jesus. Olha, eu fui a primeira vez para a CEAP e o pessoal pensa que de lá para cá eu fiquei direto. Emendou, né? Eu fui na época de Maris, Maranhão, e aí passei o tempo de Maris, Maranhão, na CEAP. E aí em 2003 eu fui para o Ministério das Cidades com Lula, fui ser diretora de produção habitacional e depois secretária adjunta nacional de habitação. Depois disso voltei para Paraíba para ser secretária municipal de habitação. E depois, em 2011, é que eu voltei, né, para CEAP. A gente percebe é que pode sair gestão, entrar gestão, mas o nome sempre é esse, né? E o nome sempre é esse. Eu digo que, secretário, a gente anda em comunidade, eu vou lá fazer a entrega do gás da feira, em residenciais, Poliana também, muito. E a gente percebe, na verdade, que a CEAP não é só entregar aquela casa, vai pra lá, pronto, entreguei, sorteou, entregou, pronto, acabou, tchau, viva a vida de vocês. Eu vejo que hoje vocês têm um trabalho também de profissionalizar aqueles que fazem parte desses locais, através de cursos, né? Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque não é só chegar e entregar a chave da casa, pronto, te vira. E aí, como é que vai ser depois, o dia depois da manhã, né? Olha, são dois aspectos que nós analisamos e tomamos muito cuidado e procuramos encontrar caminhos para isso, em relação à pessoa que vai alcançar aquele sonho, né? E a estabilidade, a dignidade de você ter um endereço, que é a casa própria. Então nós não queremos que a pessoa entre e faça a festa da alegria de ter a casa e alguns meses depois
o choro da despedida, de se desfazer da casa. Que é pior. Que é horrível, porque aquele sonho se desfez, aí acaba tudo. E que muita gente às vezes não entende e coloca, esse pessoal não quer isso não, pega a casa e depois vende. E a gente começou a analisar o que é que acontecia em relação a isso. Ora, quando uma pessoa está digamos, na comunidade ou na politicamente não correta, não sei mais como é, de favela, Na comunidade. aí na comunidade, então você tá ali, o esgoto tá a céu aberto, você puxa o fio, você pegou a água ali na escola mais perto, no vizinho, sei lá o quê, e você não tá pagando por isso. Então, na hora que você recebe o seu apartamento, você recebe a sua casa, você vai pagar pela água, você vai pagar pela luz, você vai pagar pelo esgoto. E como pagar isso? E a sua renda continua a mesma coisa. Né? Então, quando as pessoas olham de fora, aquele pegou e vendeu, não é isso. Então, uma das coisas que nós estamos trabalhando bastante é em cima disso. Qual é o custo da pessoa manter a casa? E como fazer para manter? Então, entre essas duas coisas, essa primeira que você falou, que a gente procura fazer cursos, né? A gente pega parceria com o Senai, pega parceria com outras coisas para fazer curso E a comunidade profissionalizante. Se interessa, sim. Né? Não se interessa por qualquer curso que a gente coloque lá. Não está um bocado de guri em época de estudo ali na fila para receber aula, não. Tem que saber em que horas estuda, que horas, o que lhe interessa, o que é que a pessoa acha que tem condições de fazer. Então a gente vem fazendo esse trabalho, porque antigamente foi uma das grandes discussões aí, particularmente, que é o que a gente faz na SEAP, a gente, quando está para mudar cada coisa, a gente vai discutindo opiniões diferentes até chegar ao que deve ser. Então muita gente chegava, não, o trabalho social aqui, de fazer somente aqui a liderança aqui, o trabalho, como fazer isso, eu disse, não, o fundamental é a capacitação, é ter a condição dele permanecer. Então o trabalho social aqui é muito importante, o trabalho para as mulheres grávidas, para as crianças pequenininhas, o bebê, isso é fundamental, mas não é o papel da SEAP, é o papel das secretarias de outras aí. O papel da SEAP é ele ficar, a pessoa ficar, a família ficar na casa, conseguir sustentar a casa. Até porque... Então, nosso trabalho social tem que ser dirigido para isso. Não, as outras coisas são importantíssimas, não nego, mas vamos tirar. Então, a gente mudou o foco do trabalho social da SEAP completamente para ser como conservar a casa. O segundo ponto, que não é simplesmente você melhorar a sua renda, é você pagar menos. Então, a gente vem, por exemplo, no que a gente vem fazendo com o FGTS, né, que é no financiamento, que modificou muito e tá. Depois a gente pode falar dessa faixa dos invisíveis que a gente está saindo. A gente exige do construtor que a gente está fazendo a parceria a energia solar nas áreas comuns para o condomínio baixar. A gente estuda e vem fazendo, vai apresentar, o governador vai inaugurar, a gente está marcando aí no próximo mês, uma casa lá em Areal, Areia de Baraunas, aliás, lá no sertão, que aí no sertão, no semiárido, o reuso de água. Você vai diminuir em 30% o consumo de água, que é fundamental para o nosso região do semiárido e para o bolso, para você pagar 30% a menos de água. Então, como fazer? Então, a gente olha toda a parceria, o que a gente desenvolve, como é que você vai gastar menos energia na casa? Né? A questão de você não tá, você entra no negócio, tá todo bonitinho, mas você tem que botar um ar-condicionado. Dançou para o seu. Dançou o processo, né? Ou ficar com um ventilador que depois pode queimar se você consertar demais. Então são essas coisas que se coloca, que a gente vem fazendo junto à questão das paredes, da qualidade das paredes, mas
é além das É o paredes. castelo que a gente falava, né? Aquele castelo que você mora para que ele não se desmorone, né? Não quebre, né? Secretário, e sobre a questão daquela região ali do Aratu, a questão da regularização, como é que anda esse processo aí? Fundiária. O futuro logo. Aliás, já começou bairro do Aratu, né? Não é mais Vou comunidade. falar nisso. Bairro. Tu. Olha, mas já deixa-me dizer, foi uma alegria deles que foi o Ministério que trouxe. Foi até surpresa para mim também, mas é uma política excelente que o governo Lula está fazendo através da Secretaria de Periferia. A diferença para a vida que a gente não sabe da dificuldade. Quando você chega numa comunidade dessa e transforma num bairro, o primeiro ponto, sabe qual é? Alegria. Não, é o endereço. O CEP. Essas comunidades não têm CEP. Exato. É É- distante. Não é distante. Não, tem eu tô dizendo rua, assim, pra quem não conhece o Aratu, que tá É. assistindo a gente, ouvindo a gente, é qualquer lá da área comunidade, de qualquer Jacarapé, comunidade, ali, é. você já imaginou, você vai pedir Tem gente alguma que nem sabe o coisa Aratu Mande existe. pra mim aonde? onde? Qual é o seu CEP? Não Não sei. tem. Como é que você vai comprar uma coisa online? Como é que você vai receber? Como é que você comprova a antigamente residência, fazia, por como é que você exemplo? recebeu uma carta? Mande pra mim o Então, comprovante de antigamente, residência de seu nome? Não tem. Não tem. E não tem porque o correio não colocava porque tinha que estar registrado na prefeitura, a prefeitura não colocava porque é uma invasão, que é isso, é uma ocupação, então não está legalizado. Então eu não estou criticando nem a prefeitura, nem o correio, porque essas são Protocolos, regras. né? Protocolos, né? Então, mas agora o ministério, então foi uma emoção, inclusive para mim, quando eu vi, quando Bairro do a gente Aratu. estava divulgando para a comunidade o convênio que a gente tá, a segunda fase do convênio com o Ministério das Cidades, com a Secretaria de Periferia, com o Flávio Tavares anunciou o convênio conosco com 130 milhões para a infraestrutura do bairro do Aratu, porque a gente já vem fazendo a regularização do bairro do Aratu. Então a segurança de que eles não vão ser colocados ali para fora, aí já tem. Estamos com a Cagepa, que tem dado uma parceria Energisa também para colocando a água e a luz. E depois do papel vem agora toda a infraestrutura completa. Então vai ter gente da Orla que vai ter inveja da infraestrutura ali do futuro bairro do Aratu. Tá vendo? Pra quem Tá não vendo? conhece bairro do Aratu, tenho certeza que tem gente que tá em casa, nunca nem passou por perto, porque a Mas gente já ouviu que circula falar. a cidade toda, a região metropolitana, geralmente todos os dias. Já fui no Aratu diversas vezes, a gente já fez apelo lá pra comunidade, já trouxe algumas ocorrências policiais também, enfim, a gente circula aquela região também. Fica ali próximo a Jacarapé, na divisa ali entre Mangabeira, né, e o litoral sul aqui do nosso estado. Então, boas notícias, vai se tornar bairro do Aratu. Que bom. Agora sim. E que bairro A em senhora- termos de infraestrutura, viu? Né? Agora sim, quero saber dos desafios, porque a gente sabe que diversas comunidades têm a ocupação de facções, tem a ocupação da militância, né? Tem a ocupação de criminosos. Como é que vocês fazem esse diálogo também? Porque eu acredito que deva existir no dia a dia, né? Olha, secretário? a gente não pode, do mesmo jeito que eu disse que você tem trabalho social precisando ir muito para todo mundo, tipo das crianças, dos bebês, mas não é o nosso papel, também não é o nosso Mas papel. quando vocês vão migrar, Mas quando a ou gente implantar vai alguma- fazer algum uma das conjunto- preocupações nossas, quando vai, por exemplo, lá no Aratu, ou qualquer outra comunidade, nós discutimos e conversamos com todas as lideranças ao mesmo tempo. Então nós não reconhecemos ou legitimamos nenhuma liderança em particular. Ou são todas ou não conversamos. Então, dessa maneira, a gente vai vendo e vai colocando para a comunidade como um todo, ou a comunidade como um todo conversa com a gente, ou não há conversa. Então, é assim que nós encaramos e conversamos Mas com já a houve comunidade. situação, secretária, em que vocês tentaram implantar um conjunto habitacional em alguma localidade, em alguma região. Ah. Aqui a gente sabe quais são, né? A gente tem conhecimento da Torre de Babel, do próprio Aratu. A gente sabe, a gente tá no dia a dia, a gente acompanha as ocorrências policiais. Em que vocês tentaram transformar a realidade daquela comunidade, mas infelizmente a criminalidade tentou intimidar vocês, vamos dizer assim? Olha,
teve ali no início da Aratu, numa primeira parte, a gente tentou fazer um conjunto. A gente tinha tinha aprovado já, foi na época de Dilma, o conjunto, mas não estava regular. Todo estava esperando ainda só para assinar algumas dessas burocracias que às vezes infernizam qualquer gestor. Então, houve uma invasão. Nós sabíamos que não era dos sem teto, era dos sem granja, sem carro, sem iate, tem muitas invasões que não tem nada a ver, que os sem teto estão na frente, tá no retrato, mas na realidade por trás é outra história, né? É o sem outra coisa. Então, sem dinheiro fácil, sem imposto, sem. E aí nós vimos e entramos na justiça, ganhamos na justiça, mas não conseguimos tirar e houve, não sei porquê, conseguiram avisar no dia lá que foi para retirar, tinha pouca gente para tirar e muita criança e muito idoso lá para. Então isso aí depois foi retirado de uma sai, a gente perde o financiamento e ainda hoje eu me lembro do projeto. Não, agora a gente tá fazendo o bairro, né? Mas era muito mais gente. Mas para buscar o tempo perdido. Era um projeto, né? Lindo. O tempo perdido. A gente tem uma pergunta aqui. A gente tem uma pergunta aqui da Roberta, tá lá em Mangabeira 4. Ela disse: bom dia a todos. Bom dia, entrevistada. Queria relatar. Tem uma inscrição desde 2009 e todos os anos atualizo. Tem uma filha portadora de lúpus, né? Uma hepatite autoimune. E atualmente está com osteoporose, sequela da lúpus. Já falei com a assistente social pedindo que ela colocasse uma observação para que fosse sorteada. Para que seja sorteada no térreo. Pois quando ela entra em crise, eu não tenho forças para colocar ela nos braços, mas até agora nada de ser contemplada. Ela botou a observação: moro com meus pais desde que me separei com minha filha. Isso aqui é a Roberta de Mangabeira. Tá aguardando, acho que ser sorteada, né? Olha, uma das coisas, quando você falou sorteada e agora ela sorteada, todo mundo ainda tem daquele negócio do passado que a gente pega todo mundo que está inscrito e é sorteado. E a grande maioria dos inscritos acreditam nisso, por isso que continua uma parte a se inscrever sem se colocar nos critérios. Para você ter uma ideia, aqui em João Pessoa, você tem um déficit habitacional, não déficit de qualidade, que é aquele sem a questão da infraestrutura, mas o déficit da casa somente, porque tem diferença de déficits habitacionais. Mas o déficit só da casa estaria em torno de 20 e poucos mil casas que você fecharia, digamos assim, contemplaria todos aqueles que precisariam. E chuta aí quantos inscritos tem em João Pessoa. 20 mil. 20 mil só a necessidade do número de casas. A necessidade. Inscritos deve ter então uns vamos supor 50. Que numa casa tenha o casal. Então se inscreveria um e outro. Então se inscreveria 40 mil. Mas, se os dois tentassem, né? Cada um tenta aí, então, tenta aqui. É uma coisa completamente correta ter mais de 40 mil, um pouco mais de 40 mil. Tem mais de 130 mil inscritos em João Pessoa. O déficit é 20, então, como é que tem 100 mil inscritos? Aí essa conta não bate. 130, mais de 130. Aí não bate. 100 mil a mais. Da última vez que eu vi. Então, se a gente cancela isso e depois começa agora, vai dar no mesmo coisa. Porque são as pessoas que é aquele se colou. Eu já recebi um telefonema uns 7 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, de uma pessoa na Europa. Como é que vai aí? Eu tava pensando em voltar e eu quero saber como é que eu posso conseguir a casa agora aí. Eu disse, como é a história? Na Europa? Rapaz. Na Europa. Nada contra, bem que eu queria estar lá. Eu também. Numa passeada, morar não. Mas a prioridade é para quem está morando aqui e precisa da casa, não é? Então, você tem muita gente que ao se colou, coloca os dados que não correspondem em termos da renda, em termos da renda familiar, em termos das condições. E aí prejudica muito. Então, não dá. Será a maior injustiça do mundo se a gente pegasse as nossas inscrições e sorteasse
a probabilidade de cair a quem não deveria é muito grande. Por isso que o trabalho da SEAP demora tanto. É porque quando a gente vai fazer, principalmente aqui, né, João Pessoa e mais, isso aí também em menor proporção, mas tem em outras cidades, nós divulgamos para os inscritos que vai haver aquele empreendimento. Então, os inscritos dizem, eu quero participar dessa seleção. Porque, inclusive, às vezes você é inscrito e precisa, mas é do outro lado do que você trabalha da cidade, do outro lado do que você tem família. E se você for para lá, termina voltando, porque não tem onde deixar os filhos, não tem quem dê assistência. O trabalho vai demorar demais chegar para poder voltar. Então, quando as pessoas dizem eu quero, então vem desses mais de 130, vamos supor, aparece uns 10 mil, 20 mil, sei lá, uma quantidade boa, a SEAP faz uma primeira seleção pelos dados que estão ali e quem a gente consegue alcançar, porque muita gente esquece muda o telefone, mas não muda lá, né? Também tudo quanto é descrição, você sair mudando os seus endereços, e muita gente a gente não alcança, não consegue descobrir onde é. E aí a SEAP visita um por um, para poder verificar e fazer mais justiça de realmente contemplar quem mais precisa. Isso na faixa mais baixa. Então é um ano da construção, é um ano da visita. A gente poderia passar uma hora aqui para frente, um ano para frente, falando de habitação, que seria, se a gente abrir o telefone, é um tema, cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem seu sonho. E o sonho de 9 entre 10 é de ter um carro brasileiro. O sonho de 10 entre 10 e entre 11 é ter uma casa. Porque os filhos também sonham. É ter uma casa. Bora Queria agradecer a participação da secretária da SEAP, Emília Correia. Mas eu posso fazer uma coisa aqui, 17, 18 e 19 de setembro. Sim, fica à vontade. Vai ter o Encontro Nacional de Habitação, Fórum de Habitação, o tradicional Fórum de Habitação, e que agora vai ser a gente e em parceria também com a Prefeitura de João Pessoa. Mas vai ser em Cabedelo, né? Ótimo. No hall ali de Cabedelo. No Intermares primeiro dia, Intermares Hall, 17, 18 e 19. Interessa muito obviamente, quem trabalha em habitação, todas as prefeituras, os movimentos, mas também o primeiro dia vai ser regularização. Interessa aos engenheiros, interessa aos advogados, o pessoal que vai fazendo firma em torno disso. Tem vários setores privados que estão trabalhando com regularização e é muito necessário. E a gente também está à frente a nível nacional. Eu sou da Associação Nacional dos Secretários e Agentes, eu sou a vice-presidente dessa área e a gente vem fazendo um trabalho. A gente começou somente fazendo a regularização da história da SEAP, todos os conjuntos da SEAP, e a gente agora está regularizando cidades. Você adivinha aí, Pilar, uma tradicional, um terço não era regularizado, a gente está fazendo, espero que até dezembro. Dia 17, 18 e 19 do então, 9 de convido setembro. todo o pessoal de cartório, advogado, secretários de habitação, prefeitos, todo mundo da Paraíba. Voltar a falar desse assunto aqui depois. Tá? 17, 18 e 19 de setembro. Obrigada, É mais pertinho, nós vamos Correia. falando mais desse assunto, desse tema. A gente recebeu hoje no Dia Nacional da Habitação. Emília Correia, secretária da SEAP.